Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre as adaptações fisiológicas que acontecem com o treinamento de força. Na aula passada eu falei sobre as adaptações neurais e na aula de hoje eu vou falar sobre as adaptações morfológicas, né, em termos de hipertrofia, aumento de secção transversa, né, e outros fatores que são estruturais que se apresentam como resposta ao treinamento de força. Ao final da aula eu recomendei dois artigos que está passando aqui para vocês lerem mais um pouquinho sobre alguns mecanismos, né, que associados a esse aumento aí do volume muscular. E no nosso encontro online a gente vai tratar um pouquinho mais das informações desses artigos. Tá legal? Então vamos começar. Bom, pessoal, aqui então falando sobre essas adaptações neurais, desculpa, adaptações estruturais que acontecem com o treinamento de força, é, basicamente quando a gente fala de exercício contra resistência, a gente tem que entender que parece que ele é o principal estímulo para que você venha ganhar esse aumento de força e de massa muscular. Esse aumento de massa muscular a gente vai chamar ele aqui como hipertrofia muscular. Tá? Seria esse ganho de massa muscular. Porém, a gente tem que saber diferenciar a forma em que esse crescimento se dá. Então, a gente tem algumas formas de hipertrofia muscular e também temos algumas formas de que se aumente essa quantidade de proteínas contráteis ou esse volume muscular. A teoria mais aceita ou, não, ou a mais comprovada, né, a evidente que nós temos aqui é de fato esse aumento da área de secção transversa do músculo. E essa área de secção transversa do músculo nada mais é do que você aumentar o volume muscular, né? Você tem a área de secção transversa fisiológica e anatômica, mas é basicamente a quantidade de fibras, fascículos ali, né, e proteínas contráteis envolvendo o músculo. Então aqui a gente tem um exemplo de uma fibra muscular, né, os sarcômeros aqui, ou um músculo em si, e aqui a gente tem um mecanismo de hipertrofia muscular, ó, o aumento do volume da maquinaria contrátil de proteínas contráteis. Mas esse crescimento por meios de hipertrofia, né, ele pode ser por aumento radial, que seria esse daqui, ó, ele ficou mais volumoso, mas ele também pode ser por aumento longitudinal. Você tem, em vez de adicionar sarcômeros em paralelo, que é isso que vocês estão vendo aqui, ó, uma linhazinha de sarcômeros aqui e outra aqui, a gente tem acréscimo de sarcômeros em série. Isso daqui também é uma resposta hipertrófica, mas aqui você não tem um aumento radial do músculo, você tem um aumento longitudinal. Nesse caso, é mais produtivo o aumento de força, né, de força mecânica que você é capaz de gerar, e aqui não, pouco influencia na força, mas influencia na velocidade e no comprimento, na velocidade de encurtamento aí, do músculo. Porém, também é proposto um mecanismo, e aí esse bem mais discutível, que é o mecanismo de hiperplasia. A hiperplasia seria basicamente um mecanismo de transdução que acontece em que a célula muscular ela sofre uma meiose ali, né, uma mitose, e ela se torna duas fibras, né? Então ela tem uma secção ali longitudinal e que vai culminar no aparecimento. Uma única fibra vai se desmembrar em duas fibras, tá? Isso daqui é um modelo que já é bem evidente, né, em animais. Então a gente tem isso daqui comprovadamente acontecendo em animais. Porém, nos seres humanos é bastante controverso, principalmente quando a gente fala de treinamento de força. Em animais a gente consegue ver isso daqui quando é dado um estímulo de força, alguma coisa em termos de treinamento, né? Para que aumente aí o desempenho muscular. A gente consegue ver isso em ratos, em gatos, em até aves, né? Galinhas a gente consegue ver. Porém, nos seres humanos, mediante a treinamento de força, isso daqui não é comum
ou até mesmo não há evidências claras que isso aconteça nos seres humanos. As evidências para isso daqui em seres humanos vai acontecer principalmente em questões de um dano muscular muito grande, necrose, né, alguma doença específica, como doença de Duchenne, né, algumas doenças de origem genética, mas nada que a gente possa associar realmente que esse mecanismo vá acontecer em seres humanos. Então esse mapinha que vocês têm aqui, né, é uma proposta de um estudo do Taylor, que ele mostra assim as formas de você induzir, né, mecanismos de hipertrofia e hiperplasia, e aqui ele coloca o treinamento de força, a hipertrofia compensatória e a necrose muscular, que seria um dano ali muscular muito intenso, né, ou algum tipo de questão patogênica aí. A hipertrofia compensatória ela também é muito confusa, né? Na verdade nem é confusa, mas ela é complicada de se trabalhar em seres humanos porque é basicamente você tirar alguma ação muscular ou cortar algum nervo para que o outro nervo responda, então o outro músculo seja sobrecarregado. Então você meio que inativa, por exemplo, algum músculo estabilizador, neutralizador, ou até mesmo algum agonista secundário que ajudaria a função muscular, e aí você sobrecarrega aquele músculo que ficou. Então isso daqui também não é comum a gente ver em seres humanos, mas é aí por questões éticas, né, legais ali. Mas se vocês observarem, quando a gente fala aqui ó, de treinamento com peso ou treinamento de força, tanto por ações isométricas ou aqui está isotônico, né, mas a gente vai lembrar que isso aqui na verdade é isoinercial, ou isocinético, se eu estiver falando de uma contração em dinamômetro lá no laboratório, quando a gente fala de contração voluntária máxima ou sobrecarga, né, número de repetições, set, frequência e tal, isso tudo aqui vai mudar ali o recrutamento de unidades motoras, a composição muscular e vai nos levar à hipertrofia. Então veja que nós não temos aqui sinalização clara para que isso leve à hiperplasia. Porém, quando a gente coloca uma situação de dano muscular muito aparente, ou até mesmo essas outras questões que eu falei aqui, aí sim você vai ter, né, um mecanismo ali de hiperplasia. E agora lembrando que tanto esse mecanismo, né, de hipertrofia, seja radial, ou seja longitudinal, ou até mesmo a hiperplasia em alguns casos, como eu falei aqui, vai depender diretamente de algumas células satélites, né? Elas têm esse nome de satélites porque elas ficam na periferia ali, né, na lâmina, entre a lâmina basal ali, o sarcolema da célula muscular, e elas teoricamente são quinescentes ali, elas ficam quietinhas sem trabalhar. Mas a partir do momento que você gera algum dano muscular na musculatura, ou seja, acabei de fazer um treinamento, por exemplo, pesado, né? E aí no outro dia eu começo a ter aquelas dores musculares tardias e tal, aquilo são reflexos de dano muscular. Aí elas são ativadas, e elas são ativadas para tentar repor aquela musculatura que foi danificada. E aí ela repõe isso, porém, com mais material contrátil para que a fibra fique mais espessa e não sofra novamente aquele dano. Então as células satélites são importantíssimas aí nesse processo de hipertrofia muscular. Porém, esses estímulos, né, de hipertrofia muscular, parece que eles são bem mais complexos do que a gente pensa, né? A forma como a hipertrofia muscular, como nós observamos com o treinamento, ela é um mecanismo bastante complexo se a gente for olhar lá desde das vias moleculares ali de estímulos. Mas basicamente ele se resume a você ter um estímulo qualquer, pode ser, por exemplo, o tipo de exercício que você está fazendo, isso vai entrar numa matriz de resposta ali. Essa matriz de resposta aqui pode ser um monte de coisa, tá? O sexo, se é masculino ou feminino, o status de treinamento, se é treinado ou não treinado, se é jovem, se é idoso, o tipo de arquitetura muscular, o tipo de músculo que você está treinando, se a predominância de fibras é de contração rápida ou lenta, ou seja, uma série de fatores aqui dessa matriz de resposta
vão ser importantes para a gente ver de fato o que vai acontecer. Porque quando você dá esse estímulo e aí, em função dessa matriz de resposta, você vai ter um sinal de transdução. É esse sinal que vai falar, no caso aqui, para o seu músculo, qual é o tipo de adaptação que vai ocorrer no seu músculo. E não só essa adaptação que ocorreu no seu músculo, mas também qual vai ser o efeito dessa adaptação no final das contas. Essa parte que está em vermelho aqui, né, o que ela recebe de sinal para transdução e o que você tem de adaptação, é a única parte aqui que a gente tem um efeito causal, né? Isso daqui provoca isso daqui. Então, só para vocês conseguirem enxergar esse exemplo, né, que eu coloquei aqui para vocês nessa figura, imagine o seguinte estímulo. O estímulo que eu dei é um exercício de musculação a 90% de um RM, ou seja, uma carga bastante elevada. Então, esse estímulo poderia ser um estímulo de treinamento aeróbico, poderia ser um estímulo de treinamento de potência, uma série de outros estímulos. Mas vamos supor que o estímulo que eu dei é isso. Agora, na minha matriz de resposta, eu vou pegar esses dois casos aqui. O que importa para mim aqui é a idade, tá? Eu dei esse mesmo estímulo, porém para um jovem treinado e para um idoso sedentário. Veja então, idade e status de treinamento são ali o que está influenciando a minha matriz de resposta. Poderia ser sexo, poderia ser o tipo de músculo treinado, poderia ser até aspectos genéticos, né? Enfim. Bom, mas diante disso, quando eu dou esse estímulo para esses dois grupos aí distintos, você vai ver que o meu sinal de transdução, que é basicamente assim, a transferência desse estímulo que eu dei em função dessas características ali para a musculatura que eu estou treinando, a adaptação vai ser hipertrofia muscular para um e adaptação neural para outro. Ou seja, eu estou falando aqui que esse exercício a 90% de um RM para um jovem treinado gerou hipertrofia, ganho de massa muscular, aumento de área de secção transversa. Para o idoso sedentário, gerou adaptação neural. Por quê? Como ele está começando o treinamento ali ainda, e ele está no início, ele está tendo aquela série de respostas que a gente viu na aula passada, né? De sincronismo de unidades motoras, menor ativação de antagonista, aumento de frequência de disparo, aqueles fatores todos que eu citei. Porém, vejam que o mesmo estímulo, em função de respostas de matriz diferente, deram uma resposta adaptativa. Então, esse ganho de força aqui no caso se deu por diferentes adaptações. Um se adaptou, esse aumento de força foi porque aumentou secção transversa, aumentou a quantidade de material contrátil, né, aumento da hipertrofia muscular, e o outro não aconteceu praticamente nada aí em termos estruturais, mas ele também ganhou força. Então é isso que a gente tem que entender. Eu posso ter desfechos diferentes, né, desculpa, eu posso ter adaptações diferentes, porém o mesmo desfecho, né? O mesmo desfecho é ganhei força. Porém, por que eu ganhei força? Porque em um a minha adaptação foi de uma forma e em outra a adaptação foi de outra forma. Então fique claro essas questões aí. E aí, quando a gente fala de essas estratégias adaptativas que o meu músculo vai sofrer, essas estratégias envolvem tanto o crescimento longitudinal, quanto o radial, quanto esses ajustes contráteis e metabólicos. Esses ajustes contráteis e metabólicos vai ser realmente ali no sarcômero em si, né, e dentro do músculo, as respostas que ele vai ter em relação ao treinamento, né? Aumenta a quantidade de reservas de glicogênio no músculo, aumenta a frequência de disparo, a contração muscular ou mudanças adaptativas nas fibras musculares e assim por diante. E para terminar um pouquinho nessa parte aí bem teórica, né, e um pouco mais complexa, a gente vai entender um pouquinho sobre esses mecanismos aí que a gente fala de vias de sinalização, né, para hipertrofia muscular. A gente tem que lembrar que toda vez que eu faço um treinamento de força, eu estou gerando um estresse. Esse estresse externo é o que a gente chama de
perturbação. No caso aqui a gente está falando de perturbação da integridade tensional. O músculo ele consegue gerar tensão, na verdade a única coisa que ele faz é produzir tensão. A partir do momento que ele produz tensão, o nível dessa tensão, a quantidade dessa tensão aí, vai gerar respostas celulares e moleculares. É só a gente lembrar do slide ali anterior que eu mostrei lá, aquelas respostas de transdução, né, para gerar uma resposta adaptativa. Então a gente tem uma série de vias sinalizadoras ali, né, e de aspectos genéticos ali que vão direcionar para que você ou aumente a sua síntese proteica. Aumentar a síntese proteica quer dizer aumentar a massa muscular, ou você vai aumentar o catabolismo, ou seja, você vai deteriorar as proteínas, né? Vai gerar o catabolismo das proteínas e aí você vai ter um sinal para atrofia muscular. Então é basicamente uma guerra que fica acontecendo. Então se vocês olharem, opa, desculpa, se vocês olharem aqui para esse slide, a gente tem aqui, ó, em uma situação normal, né, em um músculo num comprimento normal, você sempre vai ter algumas vias sinalizando para hipertrofia muscular, ou seja, para o seu músculo crescer, e outras sinalizando para o seu músculo não crescer. Então você é um equilíbrio aqui. Porém, quando você começa a fazer alguns tipos de treinamento, você começa a dar sinalizações diferentes, ou para que o estímulo de hipertrofia seja maior do que o de atrofia, então você estimula a hipertrofia ou diminui a sinalização para atrofia, então são duas coisas diferentes, ou você aumenta a sinalização para hipertrofia, ou você reduz a sinalização para atrofia, ou até mesmo as duas juntas, tá? Aqui a mesma coisa. Nesse caso aqui, eu estou tendo uma redução, né, da sinalização de atrofia, aqui mais para um aumento radial, aqui mais para um aumento longitudinal, ou eu posso ter somadas, né? Tanto aumento da sinalização radial e longitudinal e aumento da hipertrofia, com concomitante redução do sinal de atrofia. E aqui a gente tem alguns nomezinhos, né? Não se preocupem com esses nomes, né? Inclusive eles são até bem mais complexos do que isso. Aqui eu coloquei algumas abreviações, né? Para ficar mais fácil, mas você tem algumas vias que são estimuladas quando a gente está estimulando a hipertrofia, a síntese proteica. Então a gente tem a AKT, essa AKT tem uma série de outros aí, inclusive essa do IGF-1 e do P13K. A gente tem a mTOR, que seria uma bastante comum ali, né, nos mecanismos de hipertrofia, que o alvo para mammalian target of rapamycin, que seria o alvo de rapamicina em mamíferos, enfim, né? São nomes complicados, tá? Mas basicamente a gente tem que entender, isso daqui sinaliza para hipertrofia muscular. Quando isso daqui está mais ativado, eu vou aumentar hipertrofia, eu vou ter aumento de síntese proteica. E essas daqui são as que fazem o equilíbrio, principalmente essas quatro primeiras aqui, né? Sistema lisossonal, calpaína, caspase e ubiquitina, principalmente aqui, ó, são as que sinalizam para atrofia muscular. Vejam que essas daqui podem fazer estimulações, inclusive dessas outras duas aqui. Uma das mais famosas que nós conhecemos aí há algum tempo foi a miostatina, que é um poderoso sinalizador ali para que você evite o crescimento muscular. Então ele é o que a gente chama de down regulation, que seria, ele faz uma regulação para baixo, né? Ele meio que tenta equilibrar assim para que você não fique fazendo síntese proteica demais e aumentando demais a sua massa muscular, para tentar manter esse equilíbrio aqui. E aí, eu disse que ela é famosa porque esse estudo aqui que saiu no New England, ele mostra aí esse distúrbio genético, né? Então a gente tem uma disfunção genética aí da miostatina em um caso, a gente chama isso daí de caso, estudo de caso, né? Que foi em um bebezinho. E aí, preste atenção, ó.
o que vocês estão vendo. Olha que curioso, isso daqui é um bebezinho neonato, né? Ele acabou de nascer. E aí você tem aqui, eles fizeram, né, a ressonância magnética aí da coxa do menininho e tal. E aqui depois ele 7 meses, olha o tamanho da musculatura desse bebezinho, olha como que ele já se firma aqui em pé. E aí aqui eles colocam o desenho ali, né, depois, né, já pautado ali desculpa, na ressonância magnética desse bebezinho. E aí olha que bizarro ele comparado com um bebezinho da mesma idade, porém controle. Então, olha aqui, ó, o tamanho do vasto lateral, do reto femoral, do vasto intermédio, vasto medial. Então, olha a área de secção transversa, é mais do que o dobro de uma criança normal da mesma idade. Isso daqui aconteceu simplesmente por quê? Porque ele tem uma disfunção genética na miostatina, que lembra que eu falei que a miostatina ela fica fazendo assim o efeito assim para não haver o crescimento muscular? Então ela tem um defeito e ela não faz essa função bem feita. Então você tem estímulo para crescimento muscular muito grande. Esse bebezinho foi acompanhado até os 4 anos. Depois não se acompanhou mais o caso, mas parece que até o momento ele não tinha tido nenhum problema de saúde, não tinha acontecido nada com ele em termos de precisar se preocupar e tal. Mas os autores colocam que, assim, precisa acompanhar mais tempo e ver se ele vai ter algum problema, não dá para saber porque ele era muito pequenininho, mas porque a miostatina, assim como para a musculatura esquelética, também funciona para a musculatura cardíaca. E aí poderia ser que ele tivesse uma hipertrofia cardíaca ali, e nesse caso aí uma doença, né, que poderia levar ele a alguma complicação mais séria. Mas até então, no momento, não tinha acontecido nada. Bom, mas isso daqui, então, só para mostrar para vocês que o mecanismo de hipertrofia, quando a gente fala de hipertrofia, né, ganhar massa muscular, mas é bem mais complexo do que a gente imagina, né? O negócio é, é, é assim, é bem mais complicado, né? Envolve uma série de outras coisas que a gente nem imagina quando a gente está falando sobre isso. Mas vamos dar sequência aí. Então aqui agora eu vou falar quais são as principais adaptações estruturais que a gente tem de evidência em relação ao treinamento de força. Então, dentre elas a gente tem a hipertrofia, né? Esse aumento da área de secção transversa. Temos a adaptação do tipo de fibra muscular ao treinamento. Temos a arquitetura muscular, aí algumas mudanças, a relação do braço de momento articular, né? O que muda na hora de gerar o torque ali em função de mudanças de braço de momento de força ou de resistência, e a tensão específica, que é a força por unidade de área, né, de secção transversa fisiológica ali do músculo. A gente tem que lembrar que isso tudo aqui vai acontecer, mas dependendo do tipo de estímulo que você der. Eu posso dar um estímulo pequeno, né? Eu posso dar um estímulo mais de resistência, né? Com baixa intensidade e alto volume, ou eu posso dar uma intensidade muito alta, um volume muito baixo, eu posso tentar treinar mais a potência, então vou trabalhar com muita velocidade, cargas moderadas, enfim, isso tudo aqui vai ser regulado pela forma em que você prescreve o treinamento. E a forma que você prescreve o treinamento vai impactar aqui de formas diferentes no que você estiver buscando aí em termos de força ou mudança ali, né, na composição e no volume muscular. A primeira e mais marcante que a gente tem é a área de secção transversa, ou o aumento da área de secção transversa. Então, esse estudo aqui do Kawakami mostra o que aconteceu com o tríceps braquial após 16 semanas aí de treinamento de força, treinamento pesado, 80%, né, de 1 RM, e aqui você tem as imagens, né? São 4 imagens aqui, mas é do mesmo músculo, tá? É do tríceps, porém em alturas diferentes. Então pensa que ele pegou a parte 25, 50, 75 e 90% ali no comprimento muscular. Isso antes do treinamento e isso após o treinamento.
Vejam como muda o tamanho, né, da área de secção transversa. Para quem nunca viu uma imagem dessa daqui, gente, esse miolinho aqui, ó, branquinho no meio, é o osso por onde está passando o úmero. Isso que tem em volta aqui é pele e gordura, e essa parte escura aqui é o músculo em si. Então veja como muda o tamanho do músculo, né? Como houve ali realmente um aumento na área de secção transversa. É isso que é a área de secção transversa. Você pegar aqui o maior local, a maior área que isso daqui tiver e medir quanto que tem isso daqui, tá? Na verdade, isso aqui seria o volume, a área seria isso tudo, né? Bom, mas aqui a gente tem isso que vocês estão vendo aqui, porém de forma quantitativa, em números, né? Antes e após o treinamento aí no tríceps em diferentes porções da musculatura. Então isso daqui já mostra que realmente sim, a área de secção transversa, né, a hipertrofia, ela acontece marcadamente com o treinamento de força. Então é uma das adaptações mais comuns aí que nós vamos ver com treinamento de força. Lógico, com mais ou menos intensidade, dependendo do tipo de desenho de treinamento que você fizer. Outra adaptação marcante são as adaptações na fibra muscular. E aí eu chamo atenção aqui, pessoal, porque em alguns momentos vocês vão ver alguns autores falando de transformação de fibra muscular. Gostaria de chamar a atenção disso daqui, porque não é basicamente, a fibra ela não se transforma, né? Eu não pego, por exemplo, uma fibra do tipo 1 e transformo ela numa fibra do tipo 2A. Mas com o tipo de treinamento ou estímulo, né, que você está dando externo, essa fibra começa a se adaptar, então ela começa a aproximar muito as características de uma fibra, por exemplo, do tipo 2A. Então é isso que eles chamam de transformação, mas a transformação em si, real, ela não existe porque o que determina o tipo de unidade motor ali é o motoneurônio que está se ligando a ela. Então isso daí só seria capaz se eu fosse lá, cortasse o nervo motor e ligasse outro nervo motor ali. E não é o caso. Mas ela se adapta sim, vai gerando adaptações. Obviamente, essas adaptações nunca são extremas. Então, se eu pegar os três principais tipos de fibra muscular, fibra do tipo 1, 2A e 2X, dificilmente eu vou ter uma transição do tipo 1 para o tipo 2X. Né? Ela pular o 2A, que ela já sai lá direto. Não. Ou também de 2X para o tipo 1. Dificilmente isso acontece. Geralmente acontece isso daqui, ó. 2x para 2a, 1 para 2a. Ou 2a para 1, 2a para 2x. O mais comum é essa intermediária aqui ser o foco aí dessas alterações. Então, geralmente, o que vai acontecer nesses casos é esse tipo de alteração. Bom, eu gosto muito desse estudo aqui porque ele é um estudo que ele meio que aproxima a realidade do que nós fazemos, né? Então é um estudo de campos, né? Ele, apesar de não ser muito atual, mas ele é bastante importante no nosso entendimento sobre esse comportamento das fibras musculares, porque ele faz comparações de grupos que trabalharam com baixa repetição, repetições intermediárias e um alto número de repetições. Então esse low rep aqui trabalhou com cargas muito pesadas, né, fazendo de 3 a 5 repetições máximas. Esse daqui de repetições intermediárias seria o que a gente utiliza de intervalo para hipertrofia, né, de 9 a 11 repetições, uma carga relativamente alta. E esse daqui com muitas repetições, até 20, 28 repetições, ou seja, carga muito levinha. E aí eles mediram tanto a miosina de cadeia pesada, né, em relação a isso daqui depende do método que você está classificando a fibra, né? Esse método aqui em relação à miosina de cadeia pesada, aqui a gente tem um método histoquímico, né? Mas a gente tem a distribuição da hidrólise ali no ATP na cabeça da miosina, né? Tipo 1, 2A e 2B, lembrando, 1, menor velocidade de contração, menos força, maior resistência. 2B, exatamente o oposto, muita velocidade de contração, muita força e nada resistente à fadiga.
e essa daqui uma intermediária, né? Essas duas glicolíticas. Aqui a gente tem as classificações do método histoquímico, sendo 1, 2A e 2B as principais aqui, que seriam análogas a essas, e essas outras aqui são algumas intermediárias ali, né? Ou híbridas que vão fazer algum tipo de adaptação em relação a essas outras. E aí veja o seguinte, o que é importante. Após o treinamento, né, após algumas semanas de treinamento nessas condições aí, quando se mediu esses percentuais de fibra aí, o que a gente repara é que, primeiro, independente do tipo de treinamento que foi feito, com muita carga, moderada carga, pouca carga, no caso ali, né, de repetições, de qualquer forma, a gente sempre tem um aumento das fibras do tipo 2A e uma queda concomitante das fibras do tipo 2B, ou no caso ali 2X, né, atualmente falando. Bom, isso daqui mostra que parece que no treinamento que a gente faz de musculação, dificilmente a gente consegue mexer nas fibras do tipo 1. Então, sabe aquela, vou treinar muitas repetições, né? Vou ter atrofia muscular e tal. Dificilmente isso acontece. As adaptações geralmente se direcionam no sentido das fibras do tipo 2A. Ó. Veja que elas estão aumentando aqui, ó, pré e pós para o grupo com baixa repetição, ou seja, carga elevada, a gente imaginaria que esse grupo aqui, o cara trabalhou 3 a 5 repetições, vão aumentar 2x, 2B, né, 2x. E esse daqui, ó, vai aumentar do tipo 1. E só o intermediário que a gente imaginaria que ia acontecer isso. Mas nos três grupos, eles aumentaram as fibras do tipo 2A em relação, tá vendo? Ó, depois e antes, depois e antes, depois e antes. E em todas elas a 2B é que caiu, ó. Depois e antes, depois, ó, antes e depois, antes e depois. E não aconteceu nada de significativo nas fibras do tipo 1. Se a gente for ver pelo outro tipo de classificação aqui, ó, mesma coisa, ó. As 2B migrando para 2AB, né, que seria uma variação aqui, né, adaptativa da 2A. Ou seja, o direcionamento é sempre aqui, mas nada acontecendo nesse tipo de fibra. Ou seja, quando a gente propõe, né, esses tipos de treinamento, obviamente em termos de produção de força, adaptações físicas ali diferentes vão acontecer, mas dificilmente isso vai envolver as fibras do tipo 1. Porque essas fibras aqui, por serem oxidativas, gente, ela é muito resistente. Então não adianta, vou fazer 28 repetições. Se você pensar que você está fazendo 28 repetições e uma carga é muito leve, essas 28 repetições você vai levar, sei lá, 1 minuto, sei lá, 1 minuto e pouquinho para fazer essas repetições. E se a gente lembrar lá da fisiologia do exercício, para eu entrar em treinamento aeróbico, eu teria que fazer pelo menos, no mínimo ali, 2 a 3 minutos de exercícios sem interrupção, para o metabolismo ser predominantemente aeróbico. Ou seja, aqui eu ainda não estou fazendo nenhum trabalho aeróbico, mas obviamente vou aumentar a minha resistência muscular, né? É, por questões, né, de adaptação ali ao tipo de treinamento, né, a especificidade, aí sim eu vou fazer mais repetições, mas não necessariamente porque eu estou mudando as fibras do tipo 1. E você ter alterações aqui para aumento nesse tipo de fibra, a gente vê somente com corridas de longa distância, maratona, mas na musculação quase nunca a gente repara esse tipo de alteração. Geralmente as alterações vão acontecer nas fibras do tipo 2A. Bom, outro tipo de alteração que acontece com o treinamento de força é a arquitetura muscular. E aqui eu vou falar primeiro do ângulo do fascículo, ou ângulo de penação. Então a gente tem que lembrar que quando eu falo de músculos penados, né, aquele músculo que tem as fibras oblíquas, eu tenho uma característica interessante que com o treinamento de força, à medida que eu vou ganhando massa muscular, acontece essa alteração no meu ângulo do fascículo, né? Ou seja, aquele ângulo em que as fibras, né, os fascículos ali, se fixam no tendão ou na aponeurose ali. E aí você geralmente aumenta esse ângulo do fascículo.
Isso daqui tem algumas implicações, né, algumas positivas e outras negativas, mas vocês vão ver que no total, no efeito geral, repercute maior ganho de força. Por quê? Toda vez que eu aumento, na verdade, toda vez que eu gero algum ângulo aqui em relação à força que está sendo gerada e a transferência da força disso para o tendão, eu perco um pouquinho da efetividade dessa transmissão. O que eu quero dizer é que se essa fibra nessa inclinação aqui gerou 100 newtons, você não está transmitindo esses 100 newtons para o tendão para mover a carga. Você está transferindo menos, ou seja, quanto mais tem esse ângulo aqui, menos força é transmitida. Então aqui vocês vão ver, por exemplo, o aumento do ângulo de penação e qual que é o efeito relativo. Se você aumenta demais o ângulo de penação, isso a gente vê com o aumento da área de secção transversa. Então, toda vez que esses músculos oblíquos eles aumentam a secção transversa, você tem um aumento do ângulo de penação. Parece que isso daí acontece para que você consiga acomodar mais essas fibras. Então, aquelas fibras eram mais finas, elas conseguiam se distribuir uma ao lado da outra ali fixa ao tendão de forma mais tranquila, porém, à medida que elas vão aumentando o volume, uma vai empurrando a outra ali para o lado, e aí vai acontecendo isso daqui, né? Ele vai aumentando o ângulo. Se a gente for pensar em termos de transmissão de força, isso é ruim. Então é uma desvantagem que acontece, né? Parece que à medida que eu vou aumentando isso daqui, é menos força efetiva que a fibra produz para que aquilo seja transmitido para o tendão. Porém, quando eu olho para o final das contas, o efeito geral é um ganho acentuado de força. Por que isso acontece? Porque parece que por mais que você perca eficiência na transmissão da força da fibra para o tendão, esse aumento da área de secção transversa, né, aumento da área de secção transversa fisiológica do músculo, né, a hipertrofia acontecendo ali, mais fibras, na verdade, fibras mais volumosas, né, atachadas ali no tendão, conseguem produzir mais força. Então você tem um aumento até de 35% nesse ângulo de penação, após 14 semanas de treinamento de força, de 4 a 5 séries de 3 a 10 RM. Porém, esse aumento do ângulo de penação, apesar dele reduzir essa transmissão de força, ele aumenta muito a área de secção transversa e o efeito geral é você ganhar força. Por isso que ao final do treinamento, de forma crônica, você ganha força. Então isso é uma adaptação que a gente tem na arquitetura muscular. Outra adaptação que acontece na arquitetura muscular é em relação ao comprimento do fascículo, aquele comprimento longitudinal. E aí a gente vai ter algumas questões que vão envolver principalmente o que a gente fala em relação ao tipo de contração. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, você está vendo o aumento do comprimento do fascículo, tanto de gastrocnêmio medial e lateral quanto do sólio, ou seja, o tríceps sural como um todo, porém com treinamento excêntrico, ou seja, com grandes cargas apenas naquela fase em que você alonga muito o músculo sobre tensão. Então, um treinamento muito intenso, inclusive, né, que você utiliza cargas supramáximas. E aí você vê um aumento do fascículo, né, ou seja, o comprimento do músculo muda. Isso vai mudar também o que a gente chama de curva de comprimento-tensão, vai mudar o ponto mais alto de força, né, do músculo, né, ele consegue fazer força em comprimentos maiores, mas isso daqui acontece em função do treinamento excêntrico, principalmente. Agora, quando a gente vê estudos com contração concêntrica e excêntrica normal, ou esses estudos mais comuns de treinamento, o que se aproxima mais do que a gente faz, ou a gente não vê nada acontecer no comprimento do fascículo, ou muito pouco. Né? Então, há diversas evidências assim contraditórias, umas mostrando pouco aumento no comprimento do fascículo, outras não mostrando aumento no comprimento do fascículo, e outras até redução. E aqui, quando a gente compara, ó, contração excêntrica com contração concêntrica apenas, isso aí feito em isocinético, então um grupo treinou fazendo apenas a fase excêntrica e o outro treinou fazendo apenas a fase concêntrica, a gente tem um comportamento totalmente diferente, ó.
mostrando que quem fez a fase excêntrica aumentou muito o comprimento do fascículo e quem fez só a fase concêntrica reduziu muito o comprimento do fascículo. Ó. Olha aqui, ó, o comprimento do fascículo. Eles estavam aqui inicialmente. Quem fez só concêntrico, ó, reduziu, ó, baixou aqui. Quem fez só excêntrico, ó, aumentou. Então, o tipo de contração, ele parece ter um efeito aí importante quando eu estou falando no mudança do comprimento do fascículo. E lembrando, se eu estou falando em aumento de comprimento do fascículo, e se for a longo prazo, hipertrofia longitudinal, né, a crescer sarcômeros em série, lembra que isso não vai mudar muito na relação da força que eu consigo produzir. Força é mais crescimento radial, sarcômeros em paralelo. Porém, aumenta o meu comprimento muscular, aumenta a velocidade de encurtamento do meu músculo. Meu músculo fica mais rápido e também com uma possibilidade maior de amplitude de movimento. Ele consegue se movimentar em amplitudes maiores. A gente ainda tem possíveis modificações no braço de momento articular. Então a gente tem evidências também mostrando tanto para membros inferiores, né, joelho, quanto para membros superiores, cotovelo, que o treinamento de força, esse aumento da área de secção transversa do músculo, né, o músculo ficar maior, ele gera algumas implicações também aqui nesse braço de momento. Se vocês se lembrarem, lá na biomecânica ou na cinesiologia, não sei, mas a gente falou isso um pouquinho também nessa aula aqui, que quando eu vou gerar torque, força e distância perpendicular. Quanto maior esse momento de força, no caso, ou esse braço de força, melhor, porque mais torque eu consigo gerar. Então, com a mesma força, simplesmente por essa força estar mais afastada do centro articular, eu consigo produzir mais torque. Mais torque significa, eu consigo produzir ali uma força de contração maior, né? Na verdade, nem a força de contração, mas eu consigo produzir mais trabalho mecânico nessas situações. Então, se vocês observarem essa figura aqui que eu mostrei para vocês, ó, aqui você tem mudanças nesse braço que é aqui, ó, do fêmur, né? Desculpa, entre o fêmur e a tíbia, que é o centro articular, tá? E a distância perpendicular dele, ó, para a linha de ação da patela, até para onde a força vai ser transferida. E parece que isso aumenta porque quando você tem hipertrofia muscular, esse músculo aumentando, ele afasta um pouco esse tendão. Isso acontece menos aqui nesse caso do joelho, da patela, tá? Por questões óbvias que a musculatura acaba que você tem o tendão se ligando na borda superior da patela, depois na inferior para se ligar lá na tíbia, que é diferente, por exemplo, do que acontece lá no tríceps, né, aqui no olecrano. Aí é um pouquinho diferente, você tem um efeito um pouquinho diferente. Mas pô, parece que isso realmente vai acontecer, tanto quando eu estou falando de aumento de área de secção transversa para membros inferiores, tanto quanto para membros inferiores. Então, em ambos aqui a gente vê, né, a relação também de flexão no ângulo na fase concêntrica e na fase excêntrica desculpa, a comparação do grupo controle da comparação do grupo que treinou, né, a extensão de cotovelo. E aí você vê que para quem foi controle não mudou nada em relação ao ângulo de flexão que estava o cotovelo. Porém, quando eu venho falar de grupo treinado, o aumento da área de secção transversa do tríceps fez com que, principalmente nesses ângulos aqui maiores, ó, você estiver no ângulo de flexão maior, né, próximo a 100, 110 graus, você tem diferenças significativas na mudança do braço de momento. Porém, a gente tem que entender que essas modificações são pequenas, tá? Nesse braço de momento articular com hipertrofia. Ele acontece, sim, ele vai contribuir para a força, sim, mas essa contribuição é muito pequena. Então, ele não é um dos principais fatores para você aumentar a força com o ganho de massa muscular. E por fim, gente, a gente ainda tem que falar da questão da tensão específica, que é a força que você consegue produzir por unidade de área de secção transversa fisiológica ali do músculo.
Então, a área de secção transversa fisiológica, lembrando o conceito ali, né? Eu pego o músculo, né? Num corte sagital ali, né? E eu deixo ele exposto, né? O ventre, e aí você vendo ele num corte, desculpa, longitudinal, esse músculo aí você vai pegar a maior área onde eu tenho maior quantidade de fibras, né, direcionadas para um tendão para produzir torque. Então, isso é a área de secção transversa. E aí eu quero saber o quanto de força por unidade de secção transversa ali de área eu consigo produzir. Isso daqui é um gráfico de um estudo que foi feito com 50 e poucas pessoas, e aí ele mostra a resposta individual. Então, cada um desses tracinhos que você está vendo aqui é uma das pessoas, né, como que elas responderam em relação à mudança na tensão específica com o treinamento de força, né? E aí você tem uma questão aqui importante sendo mostrada, que essa resposta individual ela varia muito. Você tem pessoas que com treinamento piorou a atenção específica, mas grande parte melhorou. Alguns que a gente chama de responsivos melhoraram muito, né? Aqui a gente tem 8 que foram responsivos, ou seja, eles responderam demais. E aqui a gente tem os não responsivos, né? Ou que responderam até negativamente. Na média, isso daqui que está circulado é a média. O que, que aconteceu em média de aumento dessa tensão específica e dessa resposta à tensão específica. E aí a gente vai ver que isso modifica bastante quando eu faço essa comparação aqui para esse outro grupo que aumentou bem menos a tensão específica em relação a esse outro grupo. Então a gente tem uma variação em função do status de treinamento. Destreinados, eles melhoram próximo a 20% aí, ó, da tensão específica deles, sendo que pessoas treinadas vão melhorar em torno de 8%, né? Então aqui a gente tem destreinados e treinados, sendo comparados aqui essas pessoas treinadas melhorando isso daqui, né, já eram pessoas muito treinadas, né? O que, que aconteceu? E aqui foi um estudo que foi feito com pessoas destreinadas e que foram submetidas ao treinamento. Então parece que a resposta ela é mais acentuada no início, mas depois ela começa a ficar bastante limitada, ao passo que pessoas treinadas mudam em torno de 8% da atenção específica. Então, mais uma vez, isso daqui também vai contribuir para o ganho de força, porém não vai ser uma contribuição tão efetiva, levando em consideração que há uma variabilidade muito grande da resposta dos sujeitos aí nesse tipo de adaptação ou treinamento de força. Bom, pessoal, para a gente encerrar aqui essa parte de adaptações, né, estruturais, o que, que acontece com o meu músculo, né, quando eu faço treinamento de força, aqui a gente tem um resumão. Né? Esse resumão aqui é o que está acontecendo quando eu faço, né, o treinamento de força e o quão importante é cada uma dessas adaptações para eu ganhar força no final. Então, quando a gente tem aqui, ó, essa comparação de pessoas treinadas, né, há bastante tempo em treinamento de força com pessoas destreinadas, qual a contribuição de cada um? Então, olha só, o meu torque voluntário máximo aqui, ó, força que eu consegui produzir, aumenta em quase 60%, tá? Das pessoas treinadas em relação a destreinadas. Agora a gente vai ver o que, que contribuiu para eu aumentar esse torque, qual a participação de cada um desses fatores para eu aumentar o meu torque. Bom, volume muscular, né, que está ligado à área de secção transversa anatômica e a fisiológica, são os principais aqui. Ó. Principal fator para você aumentar a força é aumentar a área de secção transversa anatômica, fisiológica e o volume muscular. Mas lembre-se, eu estou falando aqui de proteínas contráteis. Não confundam isso com a hipertrofia, por exemplo, sarcoplasmática, que você aumenta o volume, mas em si não é do músculo, né? Você gera um edema em volta dele, acúmulo de inflamações, aumenta também, de certa forma, a quantidade de glicogênio e tal, você tem uma hipertrofia da fibra, mas aqui a gente está falando de hipertrofia miofibrilar mesmo, aumentei síntese proteica. Então, isso é o principal, né? Isso vai gerar um aumento do volume da fibra ali. Quando a gente vai para as variáveis ali ligadas
a arquitetura muscular, ângulo de pinação e comprimento do fascículo, eles pouco contribuem para o ganho de força ali, né, na margem de 10% no máximo, principalmente quando eu falo de ângulo de penação, para transferência de força, né, para explicar o meu ganho de força aí com treinamento. A gente tem ali a área de secção transversa fisiológica específica ali, né? Então, mais uma vez, sendo muito importante para o seu ganho de força. Agora, quando eu falo de tensão específica e quando eu falo aquela mudança dos braços de momento para torque ali, eles contribuem pouco. Então, no frigir dos ovos, o que realmente dessas adaptações, o que é o grosso ali, o que me ajuda mais na produção de força? Aumento de área de secção transversa, é síntese proteica. Ela explica em mais de 60% o seu ganho de força. Porém, tem outras variáveis que vão contribuir. Essas mudanças na arquitetura muscular vão contribuir, essas mudanças na tensão específica vão contribuir, essas mudanças nos braços de momentos vão contribuir, porém, numa quantidade muito menor. Tranquilo, pessoal? Bom, então, para a gente encerrar esse ponto aqui, eu vou propor para vocês agora que a gente faça uma atividade que é basicamente a leitura. Então, gostaria que vocês fizessem a leitura do texto, né, de dois artigos, né, que eu propus ali para vocês lerem. Esses artigos são interessantes porque esses artigos eles vão tratar basicamente de hipertrofia e hiperplasia. Então vai ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem alguns mecanismos um pouquinho mais complicados que acontecem, mas vai falar de célula satélite, vai falar um pouquinho dessas vias de sinalização, para vocês entenderem um pouquinho mais a fisiologia por trás do entendimento de por que a sua área de secção transversa muda, né, com o treinamento e por que essas adaptações morfológicas são importantes e contam aí para o aumento da produção de força muscular. Então, vou mandar esses artigos para vocês, leiam esses artigos, né, com atenção, e aí na semana que vem a proposta é que a gente faça uma revisão geral. Aqui a gente termina o conteúdo da disciplina, fazemos uma revisão geral na próxima semana, então estou pensando em marcar até mais cedo o nosso encontro online, para que a gente consiga ficar mais tempo. Então o ideal é que você dê uma revisada geral em tudo que você já viu, para a gente fazer essa aula de revisão, para que a gente faça o nosso teste simulado, a nossa prova simulada aí na outra semana, tranquilo? Qualquer dúvida que vocês tiverem no decorrer da semana ou quiserem entrar em contato, só falar comigo, tá bom? Então, gente, tchau, valeu!